Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube, porque nós estamos juntos e misturados. Meus amados, nós estamos juntos aqui no YouTube pelo vídeo, via vídeo, e estamos misturados no Facebook. Então sejam bem-vindos a esta sala espiritual, onde a Igreja de Cristo se reúne. A Igreja de Cristo, ela não é física, com teto, com paredes. A Igreja de Cristo é onde estiver uma, duas ou três pessoas ou mais reunidas nesta palavra, é a Igreja de Cristo. Amém, meus amados? É assim que o Evangelho nos mostra, nos diz, Igreja não é físico, prédio físico. Igrejas são vidas, igrejas somos nós. Então, meus amados, chegou o momento de nós compartilharmos, de nós participarmos deste pão de quarta-feira que vai ser servido agora para você. Eu agora vou servir para você, mas quando eu terminar essa pregação, eu vou servir para mim. Por quê? Eu vou voltar esse vídeo, esta pregação do princípio, e eu vou assistir novamente ela todinha. Amém, meus amados? Então, meus queridos, o tema do nosso estudo de hoje é graça sem o lucro da religião. É isso mesmo. Eu vou repetir mais uma vez. Graça, sem o lucro da religião. Então, meus amados, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que esse vídeo chegue ao alcance de outras pessoas que necessitaram de ouvir uma palavra fiel, uma palavra verdadeira, uma palavra sem braganha, uma palavra sem lucros financeiros. Chegue até essa pessoa. E é desta maneira, foi desta maneira que essa palavra me alcançou, e é desta maneira que ela chegará aos ouvidos de todos aqueles que necessitam ouvir esta palavra. E você está sendo responsável por isso. Você que talvez você esteve dentro de uma religião por muito tempo, e talvez todos os domingos, todos os sábados, você saía pela rua batendo em porta, Você conhece Jesus, quer receber Jesus, quer se entregar para Jesus. E isso não está alinhado com o Evangelho de Cristo. Então, você dizia que ia evangelizar. Então, hoje você pode evangelizar sem sair aí do seu sofá, compartilhando este vídeo nas suas redes sociais, para que outras pessoas que não estejam na minha página, ela venham também acessar, porque outras pessoas que não estejam na minha página só vai ter acesso a esse vídeo se você compartilhar, se você evangelizar para ela. Então, meus amados, esse é o tema do nosso estudo de hoje, Graça sem o lucro da religião. Eu vou pedir para você uma pequena paciência, porque eu gostaria de falar duas ou três palavrinhas aqui, mas uma palavra que vai nos fazer crescer tanto como esse estudo que nós vamos estudar hoje, Uma palavra que vai mostrar o que se faz aí fora. Quem é o fulano e o cicrano aí fora. Bem, meus amados, eu tenho costume também os outros nossos amigos, irmãos, que pregam o Evangelho de Cristo, nós temos, de vez em quando, não continuamente, mas de vez em quando, nós temos uma maneira de dizer, que não estamos mentindo, que todo pastor está mentindo, é mentiroso, é enganador. Quando o cara diz que é pastor, ele já está mentindo, porque ele não é pastor da Igreja de Cristo, não. Ele pode ser pastor da Igreja dos homens, mas da Igreja de Cristo ele não é pastor.
O pastor da igreja de Cristo é Cristo. Então, meus amados, eu, através de uns conhecimentos, né, ouvindo vídeo por aí, por essas redes sociais, eu vou chegando nessas conclusões, eu vou peneirando, né, e cheguei a uma conclusão, né. Eu quero afirmar hoje, aqui, perante você, sem medo de errar, sem nenhum medo de errar, todo crente, preste atenção, todo crente que frequenta a igreja como membro, né, se eu explicar bem explicadinho, todo crente que frequenta a igreja como membro, esse crente vive enganado. Ele está lá inocentemente, inocente. Eu vou refrisar aqui uma coisa, presta atenção. Essa pessoa está lá dentro daquela chamada igreja inocentemente, sendo enganada. Mas ela é inocentemente para os homens, né? Por exemplo, eu posso considerar uma pessoa que está dentro de uma chamada igreja inocente, enganada, inocente, mas para Deus Ele não te considera inocente. Por que que Deus não considera você inocente? Porque a palavra está aqui, ó. A mesma palavra que eu estou lendo e estou entendendo é a mesma palavra que você vai ler, você pode ler e você vai ter o entendimento. Esta palavra, ela não está trancafiada a 7 chaves, que nem nos tempos antigos, antes de Cristo, só quem tinha acesso à Torá era alguns, não era todos judeus, era alguns, poucos judeus tinham acesso à Torá. Então, hoje, nos dias de hoje, Deus não te considera inocente mais, porque esta palavra ela não está trancada a 7 chaves. Esta palavra está aberta. E o que eu estou lendo aqui, o que nós vamos ler aqui, é o que você vai ler na sua casa. É o que o pastor pode ler dentro da igreja. Então, Deus não tem você inocente por conta disto. Então, meus amados, 100% dos membros da igreja que frequentam a igreja, não importa a placa, não importa a placa, 100% de pessoas que diz que é membro de uma igreja, ela está enganada, inocentemente enganada. Enganada pelo homem e inocentemente perante o homem. Perante mim, sem ser inocente. Eu tenho você como inocente, mas Deus não tem. Não tem por conta da palavra que está aberta aqui. Essa palavra não está fechada. Aí vem a outra parte. E os pregadores, os pastores, chamado pastor. Então, meus amados, eu sei se você é um crente, você já tem esse entendimento. Se você foi um crente, ou ainda é um crente, você tem esse entendimento que eu vou falar agora. Mas se você não é, talvez você não tenha esse entendimento. Eu tenho porque eu já fui um crente. Eu já frequentei a igreja. Então, meus amados, em todas, praticamente, não é uma regra. Eu quero que você preste bem atenção, eu quero que você me entenda. Não é uma regra, mas geralmente, eu vou pôr aí, 80% de todas as igrejas evangélicas, que não é, eu me sinto eu me sinto um culpado quando eu chamo isso de igreja, porque não é uma igreja evangélica, é uma empresa evangélica. É isso que nós vemos por aí. Não é igreja evangélica. Igreja é eu, igreja é você. Nós somos a igreja de Cristo. Mas o que se tem por aí não é igreja, é empresas evangélicas. Empresa que dá lucro, muito lucro, né? Tem gente podre de rico aí com essa história de igreja, né? De templo, de catedral, tudo isso aí. Então, meus amados, se eu terminar para nós começar a entrar no nosso estudo, 80% das igrejas, em geral, seja a placa que for, ela tem 3 pastores.
Tem o pastor principal, o que manda. Tem o auxiliar, né? Que sempre está no lugar desse aqui, né? Que isso aqui sempre está fora, resolvendo problemas da igreja, documentação, sempre tem um problema para ele resolver. E quando esse aqui não está na igreja, esse auxiliar está cobrindo ele. E esse aqui, sempre tem, quase todas as igrejas, o pastor, esse aqui, por exemplo, esse é o pastor principal, esse é o pastor substituto desse aqui, que quando esse não está, esse aqui substitui. Esse aqui é o auxiliar dos dois. Então esse aqui só serve para dar as coisas na mão, me dê isso, me dê aquilo, leva minha Bíblia, lava meu carro, tipo essas coisas. Esse é o pastor auxiliar. Vai evangelizar, esse vai evangelizar, sai na rua para evangelizar. Esse sai. Então, meus amados, esse aqui, não todos ainda, mas no meio desses pastores aqui, o auxiliar, esses pode ser que encontre alguns inocentes. Alguns, não todos. Esse aqui, no auxiliar, até essa posição, eu quero que você entenda muito bem, até esta posição de auxiliar, podemos encontrar pessoas inocentes ainda. Porque esse aqui saiu lá do átrio, né? Esse aqui acabou de sair do átrio. Esse aqui é tirado do átrio, né? Então esse aqui pode ser que ainda esteja na sua inocência, dentro do engano ainda, mas partiu para quê? Para o substituto. Não tem mais ninguém enganado, nem inocente. Acabou a inocência desses aqui. Porque esse aqui sabe o que estão fazendo. Esses aqui trabalham para arrancar dinheiro da igreja. Esses dois aqui trabalham para arrancar dinheiro da igreja. Esse aqui está sendo ensinado. Se por aventura esse aqui cair a ficha dele, que quando ele passar para, quando ele chegar nessa posição, cair a ficha dele, que ele já enxergar. Isso não é todos, é alguns, pouquíssimo. Que esse aqui, se ele enxergar o que esses aqui faz, que trabalha para arrancar dinheiro da igreja, esse sai fora. Esse renuncia. Esse deixa de ser pastor. Ele pode até continuar como evangélico, como membro, mas pastor ele rejeita. Se ele chegar, a ficha dele chegar a conhecer. Mas se não, se ele passar desse aqui para esse, né, para o substituto, aí acabou, não tem mais inocência nenhuma. Eu falo isso e quem quiser conversar comigo pode conversar. Se eu provo, se não provo. Né? Principalmente nas grandes igrejas, como principal, a primeira, Igreja Universal, Poder de Deus, Valdomiro, Silas Malafaia, R.R. Soares, Quadrangular, todas essas, Davi Miranda, Deus é Amor, todas essas igrejas é farinha do mesmo saco, todas elas, né? Eu estou falando das grandes, né? Mas as pequenas são da mesma coisa. Que nas pequenas também tem um terceiro pastor. Então o terceiro foi tirado do átrio, está ali aprendendo, está ali tentando ganhar confiança. O dono da igreja, o dono da empresa, que não é a igreja, é a empresa, está tentando ter confiança nesse, né? Ter confiança. Que geralmente esse pastor não é o dono da igreja, o dono da igreja é o quarto, né? Tentando ganhar a confiança do auxiliar. Bem, já falei muito. Vamos entrar no nosso estudo, meus amados. Filipenses capítulo 3, versículo do 4 ao 8. Versículo 4. Paulo pregando aos filipenses. Bem que eu poderia confiar também na minha carne,
Bem, Paulo pregando, bem que eu poderia confiar na minha carne, né? Confiar na minha carne. Cadê? Confiar na minha carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Eu ainda mais. Meus amados, quem está falando isso aqui? Paulo. Paulo que da lei sabia tudo. Paulo que sabia falar várias línguas. Paulo que um dia foi perseguidor da igreja. Então Paulo estudou teologia com Gamaliel, o inventor da teologia. Então Paulo está falando, olha, se alguém trazer para o dia de hoje, se algum pastor aí que fez teologia pode confiar no que ele estudou, na carne, em sabedoria humana, e Paulo está dizendo, eu muito mais. Eu muito mais. Por que, Paulo? Você está dizendo essas palavras? Que se alguém podia confiar na carne, eu sou o pastor, eu sou o profeta, eu sou o apóstolo, eu sou o sacerdote. E você muito mais. Por que, Paulo? Você pode nos explicar? Ele vai explicar. Versículo 5. Circuncidado ao 8º dia. O que era isso aqui? Lei. Na lei, circuncidado ao 8º dia. Da linhagem de Israel. Olha, um cara circuncidado. Da linhagem de Israel. Olha, da tribo de Benjamim. Da tribo de Benjamim. Uma das tribos mais respeitadas que tinha em Israel. Porque a tribo de Benjamim vinha do rei Saul. Por isso, até o nome dele já era Shaul, né? Shaul. Então, vem da tribo de Benjamim, da descendência do rei Saul. Então, se aqueles outros pregadores, por exemplo, que ele aqui está se referindo, a gente percebe, né? Não tem nome, mas está percebendo aqui, né? Se algum pode confiar na carne, eu muito mais. Ele está falando de quem? De Pedro e de Tiago e de João, que pregava a lei. Mas Pedro, Tiago e João não saíram da tribo de Benjamim. Não saíram, não tinha descendência com o rei Saul, o primeiro rei de Israel, rei Saul. Então ele está se gabando aqui. Paulo ele estava dizendo aqui tipo se gabando, mas ele está mostrando aqui, ó, se Pedro, se João, se Tiago pensa que é alguma coisa, eu muito mais. Eu venho da tribo do rei Saul. Eu venho da tribo de Benjamim, a tribo mais respeitada que tem aqui em Israel. Né? E ele não parou não, ele não parou não. Versículo 6. Quanto ao zelo, olha, da lei, o homem que pregava a lei, o homem que era estudado na lei, teólogo da lei, né? Circuncidado ao 8º dia, né? Isso aqui é um mandamento da lei, né? Quanto ao zelo, ó, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, quanta justiça que há na lei, que ele era estudado com Gamaliel, sabia tudo da lei. Quanto à lei, irrepreensível. Irrepreensível. Então, meus amados, sejam bem-vindos a todos, né, a esta sala. Aqui você não tem uma revistinha dada pelo pastor. Uma revistinha dada pelo pastor mostrando que você tem que aprender o que eles querem, o que convém a eles. Não, aqui nós lemos o Evangelho.
Aqui nós lemos Evangelho, aqui não tem revista. Aqui era o Evangelho. Irrepreensível, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, ele tinha lucro. Ele tinha lucro, Paulo. O que para mim era lucro, isto considerei perda. Perdeu tudo. Anos e anos que esse homem estudou com Gamaliel. Ele aqui agora ele está dando como perda. Perde tudo. Eu que era o cara. Eu que era da tribo de Benjamim. Vindo do rei Saul. Né? Parente do rei Saul. Agora eu perdi tudo. Não me considero mais parente do rei Saul, não me considero mais vindo da tribo de Benjamim. Perdi tudo por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Então nós vimos aí esses enganadores que eu mostrei para você, o que é que acontece dentro dessas igrejas, que é só o que não pode ser enganador é o terceiro pastor, o que acabou de sair do átrio. Esse pode ser que ainda esteja inocente, mas se ele passar para o segundo, já não há mais inocência dele. Isso quer dizer, quando o terceiro pastor aqui, ele ganhou a confiança, o dono da igreja ganhou a confiança dele, ele passou para segundo pastor, que ele vai cuidar de uma chamada igreja, que não é igreja, é empresa evangélica. Quer me matar, pode matar. Eu estou preparado. Então não é igreja, é empresa evangélica. Então quando esse terceiro passou para o segundo, acabou a inocência dele. Porque nesse segundo ele vai ter que saber o que ele vai fazer. Quando ele chega na posição do segundo pastor, ele tem que saber que a função dele é arrancar dinheiro do povo da igreja. Não importa como. Não importa como. A função dele é arrancar dinheiro do povo da igreja. Por isso que o terceiro pastor, o auxiliar, eu ainda tomo como inocente, não todos, mas ainda tomo como inocente. Deus não, porque a palavra está aberta. Nós estamos lendo. Eu ainda tomo como inocente, mas do segundo pastor em diante, esses não são inocentes, são cães gulosos mesmo. Principalmente das igrejas grandes. Paramos no versículo 7. Mas que era para mim, era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Versículo 8. Nós vamos ver até o 8. Sim, deveras considero tudo como perda. Em outras traduções, dependendo da sua Bíblia, ou até mesmo em outras traduções, que tem várias traduções aí. Se eu tivesse alguém para me ajudar para passar no computador, aqui até na minha televisão, que ela é grande, nós ia ver essas passagens aqui em outras traduções, como Bíblia Viva, né? E outras traduções que tem. Então, em outras traduções, se a sua Bíblia é de outras traduções, na minha aqui está como perda. Mas em outras traduções aqui está como esterco. Esterco o que é? Bosta. Considerou como bosta. O que Paulo aprendeu com Gamaliel, o que ele aprendeu na lei, o que ele aprendeu com Pedro, com Tiago e João, que Paulo se converteu no meio deles. Quando Paulo se converteu, foi no meio deles. Depois que ele foi arrebatado do terceiro céu, que voltou, é que ele voltou dizendo, ó, o que eu aprendi com esses aí, ó, hoje eu considero como esterco. Considero como bosta, que não é bosta que o povo prega por aí dentro das chamadas igrejas. É merda. Vou ser bem claro, vou ser bem português. Então, meus amados, e Paulo está dizendo aqui, ó, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Isso
na igreja evangélica, na igreja não, perdão, nas empresas evangélicas, não se prega isso. Não ensina a igreja. Eles não ensinam isso para a igreja. Né? Eles não dão o conhecimento de Cristo à igreja. Eles dão esterco. A lei de Moisés que acabou. Conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Então Paulo está sendo aqui bem severo, referente à lei de Moisés. Os dízimos, batismo nas águas, as Páscoas, aqui eles chamam Santa Ceia, né? Páscoa, que aqui eles chamam Santa Ceia. A Páscoa era uma vez no ano. Aqui dentro das igrejas, todo mês. Porque é Páscoa, não é Santa Ceia, que não existe Santa Ceia na Bíblia. Jesus de Nazaré nunca celebrou Santa Ceia. Ele celebrou Páscoa. E é isso que ele celebra dentro das chamadas empresas evangélicas. Refúgio, considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, meu amado e minha amada, eu tenho conhecido algumas pessoas que insistem, a gente prega esta palavra clara a elas, mas elas insistem em ficar no erro dentro dessas empresas evangélicas, porque não passa disso. É empresa evangélica da qual os membros é o produto deles, dessa empresa. É o produto da onde eles tiram todos os lucros. Então ninguém quer tirar esse lucro. Como vai viver esse lucro? E da onde vai vir? Da onde vai tirar dinheiro para dar bons estudos aos seus filhos? Levar seus filhos para conhecer lugares bonitos, lugares caros, levar eles para comer em bons restaurantes. Como conhecer a Cristo, deixar esse refúgio de Paulo aqui? E quem vai dar dinheiro a ele para eles comprarem as empresas, comprar avião, comprar televisão, comprar hospital? Quem vai dar dinheiro para eles? Se eles jogarem a lei fora, porque dentro do Evangelho de Cristo não tem a mínima possibilidade de se tirar dinheiro da igreja. Não tem. Então, meus amados, para nós continuar, vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. Para você que nunca foi um crente, não entende muito da Bíblia, e eu sei que nós temos gente aqui que nunca foi crente, nunca leu uma Bíblia. Esse livro tem o nome de Mateus. O escritor foi Mateus, mas ele está relatando as palavras de Pedro. Então, o nome aqui, para ficar mais exato, teria que estar aqui Pedro. Porque o Mateus só está ditando. Aliás, ditando, quem ditava era Pedro. Mateus só está escrevendo o que Pedro ditava. Então, Mateus, no capítulo 9, versículo 9, 9 é um versículo só. Cadê? Versículo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus. Mateus, se eu ler o versículo todo, já que é um versículo só, né? Chamado Mateus, sentado na coletoria, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Quem era Mateus, meus amados? Quem era Mateus? Mateus, ele trabalhava na alfândega. Mateus tinha seus negócios. Mateus ganhava dinheiro, que nem diz o nosso ditado hoje aqui, ganhava dinheiro fácil. Ele era um comerciante.
trabalhava no porto, na alfândega. Então, ele tinha seus negócios, né? Vivia de festa, ele podia bancar festa, tudo. Mas esse homem, ouvindo Jesus dizendo, segue-me, foi a palavra que Jesus falou, segue-me. Esse homem deixou tudo para seguir um homem. Quem era o homem que falou, segue-me? Um homem que não tinha onde reclinar a cabeça. Mas a sua palavra cortava como uma espada de dois gumes. A sua palavra ele acompanhou Jesus por quê? Porque as palavras de Jesus mostravam a luz para eles, para Mateus, né? Não as palavras que se prega dentro de uma chamada empresa evangélica, que só traz escuridão para aqueles assistentes que ficam ali ouvindo um chamado pastor, que não ilumina a mente dos fiéis, não ilumina a mente dos membros daquela chamada igreja. Mas as palavras de Jesus, ela iluminava a mente, ela cortava, ela aprofundava, como diz a própria palavra, ela dividia junta e medulas, porque ela entrava profunda e trazia conhecimento. Mesmo sem Jesus nunca dizer, olha, vem me dá R$100 que eu te dou uma casa, eu te dou um barco lá no porto. Não, Jesus nunca prometeu essas coisas. Quem promete essas coisas é os cães gulosos de hoje em dia. Faz a igreja acreditar que se ela colocar R$100 dentro de um envelope, aquela pessoa vai comprar uma casa, vai ter a casa dela. Com R$100. Faz ela acreditar que se ela pôr R$50 dentro do envelope, ela vai comprar um carro novo. É por isso que nós vemos hoje em dia, estão tudo perdido. As igrejas que são vidas, elas não chegam até um local desse que o erro não é se reunir. O erro é vender o nome de Jesus. Põe R$100 no envelope, você vai ter um apartamento. Põe 200, você vai ter uma empresa. Põe 50, você vai ter um carro novo. Esse é que é o erro. O erro está aí. E eles fazem a igreja acreditar isso. Eu queria que se esses cães, o povo se reunisse e eles não pedissem nada, eu queria ver o quanto ia ser dado de gorjeta, de oferta naquela igreja, sem o pastor pedir, sem o pastor incentivar aquela pessoa a dar. Do jeito que eles entravam, eles saíam, meus amados. Do jeito que eles entravam, eles saíam. Mas por que eles dão? Porque são incentivados com mentiras, com falsas promessas. E aí a igreja acredita nisso. Para começar, ela tem que acreditar, porque quem está falando? Um representante de Deus aqui na terra. Se não acreditar no representante de Deus, vai acreditar em quem? Esperar Jesus voltar de novo? Nunca! Então é esse o erro que nós vemos dentro das chamadas igrejas hoje. As igrejas não estão dentro de uma chamada igreja pelo amor. Estão todo mundo interessado. Quando uma não está interessada em comprar um apartamento, ou uma casa, ou um carro, estão interessados em ficar curada. Está doente. E também vem as falsas promessas de cura. Pessoas que já estão há 30, 40 anos dentro de uma chamada às igrejas. As próprias pessoas confessam, vamos para a casa do Senhor, lá tem poder. Mas quando elas voltam da igreja, já começa a perguntar. Isso acontece mais no meio das irmãs. Já começa uma irmã perguntando para outra, irmã, você tem um dom? Félix saiu da casa de Deus, um culto cheio de poder.
como diz eles. Mas da porta para fora, já pergunta se a irmã tem um Dorflex para ela tomar. Meus amados, quando que a igreja de Cristo vai se acordar? Quando? Bem, vamos continuar a nossa pregação. Mateus 9, versículo 9. Eu vou pedir você abrir a sua Bíblia em 1 de Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 8. Versículo 1, do 1 ao 3. Versículo 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, né? Conhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, esses cães gulosos aí, chamado de pastor, estuda, faz um curso de teologia, 5 anos estudando teologia, aí vem, abre uma igreja e fica todo ensoberbecido para a igreja lá na frente, dizendo que ele agora é um representante de Deus, porque ele fez um curso de teologia, estudou 5 anos, né? Teve todo acesso ao conhecimento de Deus. Um curso que ele fez através de um homem. E o Espírito Santo onde fica nisso? Em lugar nenhum. E fica um homem em cima do altar, a bem não sobe no altar, a bem não pega no microfone, já é um chama-lá-chura, chama-lá-canta, o Siri canta lá na lama, lava-suga na bacia, e a igreja deixa se levar por isso. Olha o homem como está cheio da unção de Deus, falando em língua de anjo, como se aqui na Bíblia tem alguma passagem que anjo falou com alguém em língua de anjo. Não tem. Não tem. Porque quem devia ter falado em língua de anjo com Paulo, né? O anjo devia ter falado com Paulo na língua de anjo, ó, vou te levantar, você a ministro da minha igreja, ministro do meu evangelho, em língua de anjo, mas não foi em língua de anjo. Mesmo Paulo sabendo falar em várias línguas, ele falou com Paulo na língua materna de Paulo, ou seja, na língua hebraica. Ele falou com Paulo na língua hebraica, não falou em língua de anjo. Então, e a igreja se comove com essas coisas, como um homem que diz que é representante de Deus, quando ele rola a língua, lava a sunga lá na bacia, siricanda lá na lama, e que Deus me falou, falou coisa nenhuma. Eu queria um homem, Deus falasse na minha frente, que eu ia dar uma na esquerda e outra de direita, para ele tomar vergonha na cara, parar de mentir, seu mentiroso sem vergonha. Deus falou com você coisa nenhuma. Deus fala através da palavra dele aqui, o Evangelho de Cristo. Aqui está a palavra de Deus. Leia ela, que ele aqui fala com você. Mas não vem com essa que Deus falou comigo. Que Deus que é esse? Se está escrito que no passado ele falou pelos profetas, mas hoje ele falou pelo Filho. E a palavra do Filho é essa. O evangelho dele é a palavra do Filho. Então nós paramos lá no versículo 1, né? Versículo 2. É isso mesmo? Versículo 2. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como se deve saber. Não aprendeu como se deve saber. Os caras se julgam ser os caras porque fez teologia. É só, você quer ser um representante de Deus? Faça um curso de teologia. Pronto, é um representante de Deus, é um profeta. Aí Silas Malafaia bate no peito e diz, eu sou a voz profeta.
Aí eles consideram o versículo que tem lá em João, que diz que a lei e os profetas vigorou até João. Porque João, não estou falando do apóstolo João. O apóstolo João, ele nunca foi profeta. O apóstolo é João Batista. Então, até João Batista, não é que mataram os outros profetas, não. Do João Batista para cá, não se levantou mais profeta. Não foi levantado mais profeta. Então, e como é que nós temos hoje de profeta? Assim, ó. Assim. Cada igreja tem 2, 3 profetas. Mas lá no livro de João está escrito que a lei e os profetas vigorou até João. Então, de lá para cá não foi levantado mais profeta. De lá para cá a lei não vale mais, porque vigorou até João. Mas está aí o povo lendo lei, pregando lei para o povo na igreja, na chamada igreja, na empresa, né? Pregando lei dentro da empresa, para arrancar dinheiro dos coitados, inocentes. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu nada. Como convém saber? 3. Mas se alguém ama a Deus, então esses caras não amam a Deus. Porque eles estão lá, eles se julgam ser alguma coisa. O pastor, estudei, sou o pastor, o presidente, eu sou o bispo, eu sou o apóstolo. Eu que estudei, eu sei tudo de Deus, porque eu estudei. Com efeito não sabe nada. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Se você ama a Deus, esse é conhecido de Deus. Mas quem é que está dentro da chamada igreja por amor? Não. Estão lá, tá atrás de um apartamento, atrás de um carro novo, atrás de uma empresa, abrir uma loja, atrás de uma cura, menos um amor. Então, esses não conhecem o que é Deus. Esse é conhecido por Deus. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. E para nós continuar, meus amados, estamos em 1 de Coríntios, adianta um pouquinho, 2 de Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Versículo 9. Como desconhecido, é isso mesmo, como desconhecido e entretanto bem conhecidos, olha a palavra, olha o rolo que Paulo fez aqui. Como desconhecido, né? Entretanto bem conhecido. Então, se a pessoa ama a Deus, para os cães em cima do altar, aquela pessoa não é ninguém. Se a pessoa não estudou, por exemplo, eles não tem eu como ninguém. Eu só tenho a primeira série. Mas estou lendo isso aqui, o Evangelho, e dando lição para eles. Para que eles tomem vergonha e preguem o Evangelho como se deve pregar dentro das chamadas igrejas. Como desconhecido, entretanto bem conhecido, como se estivéssemos morrido, contudo, eis que vivemos. Então, para quem o cristão mesmo, ele é conhecido por Deus. O cristão, ele não quer saber se é conhecido. O vizinho conheça ele como cristão, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado, ele se preocupa em ser conhecido por Deus. O cristão, ele não está preocupado com morte. Não, morte para ele é lucro. Né? Como se tivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos.
Então é essa palavra que traz vida para a igreja. Não é o Velho Testamento. Como castigados, porém não mortos. Vamos ler o 10, vamos. Versículo 10. Entristecidos, mas sempre alegres. Entristecido na carne, mas no espírito, mas sempre estamos alegres. Porque nós sentimos esse espírito. O cristão sente o espírito de Deus se mexer dentro dele. É como uma mulher grávida, de 4 meses em diante. Ela sente o bebê mexer dentro da barriga dela. E assim é o cristão verdadeiro, não os falsos. O cristão verdadeiro, ele sente Cristo, ele sente Deus dentro dele. Pobre, mas enriquecido, rico, com esse conhecimento. Mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Esse é o cristão. O cristão é assim. Porque o cristão que é cristão mesmo, ele não é cristão no ter, né? Dentro das igrejas, das chamadas igrejas, que não é igreja, é empresa, dentro das chamadas empresas evangélicas, é o cristão que tem. Então, se você tiver um carro novo, um carro importado, você é um homem de Deus. Se você tiver uma boa empresa, você é um homem de Deus. Mas o crente, o cristão, ele não é cristão no ter, ele é cristão no ser. A pessoa tem que ser cristão, não ter. É cristão porque tem isso, tem aquilo outro. Não. O cristão, ele tem que ser cristão no ser. E para nós continuarmos, abra sua Bíblia em Gálatas. É logo depois de Coríntios, 2 Coríntios. Gálatas capítulo 6. Capítulo 6, versículo 15 ao 17. Versículo 15. Pois nem a circuncisão, que eram os judeus, todos os judeus era circuncidado ao 8º dia, como Paulo mesmo falou que era circuncidado ao 8º dia, né? Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Então o cristão, ele é cristão no ser uma nova criatura e não no ter. No ter não tem ter um carro novo, ter uma casa boa, ter uma empresa, ter um avião, ter uma televisão. Não, esse não é cristão. Esses não são cristãos. Esse não sabe nada de Deus. O mais sábio que nós vemos por aí, tipo Bispo Macedo, R.R. Soares, Apóstolo Valdomiro, Silas Malafaia, esse não sabe nada de Deus. 15, né? 15, nós lemos o 15. É uma nova criatura. 16. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, né? De conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. O que é o Israel de Deus? Paulo está dizendo no 16 aqui, ó. Ele fez aqui tipo uma promessa, ele fez aqui tipo uma oração, né? Ó, vamos ler para você entender o 16. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, talvez na sua igreja, na sua Bíblia, dependendo da tradução, como eu já falei, esteja na conformidade com a graça. Na minha aqui está a regra, porque a minha Bíblia é uma Bíblia nova já, né?
Então a minha está de conformidade com esta regra. Na sua Bíblia, talvez a tradução dela está como graça, né? Com esta regra, paz, então Paulo diz para vocês, paz, misericórdia, seja sobre eles, né? Eles, vocês, a mesma coisa. Sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, tinha outro Israel que não era de Deus. Qual era o outro Israel que não era de Deus? O Israel carnal, físico, Jerusalém física. Mas Paulo, pregando o Evangelho, Paulo já viu que o Israel de Deus, ou o Israel de Deus, não era mais aqueles judeus carne física, seria o espiritual. Como todos nós somos o Israel de Deus. O Israel de Deus, a Jerusalém de Deus. Não é mais aquela antiga foi posta a fogo. Então, hoje nós somos o Israel de Deus. O Espírito, no Espírito, não na carne. Na carne nós somos a nossa pátria, que no meu caso, somos o que? Brasileiros. Então a nossa pátria na carne é Brasil. E no Espírito é os céus. Então o que Paulo está se referindo aqui, o Israel de Deus, o Espírito, no Espírito. 17, vamos ler até o 17. Quanto ao mais, ninguém me amoleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Então, este era o homem que estudou teologia, o homem que perseguia a igreja primitiva, o homem que sabia tudo de lei, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim e parente do rei Saul. Era esse homem que agora ele perdeu tudo. Ele agora está dizendo, com essas palavras, está dizendo, agora eu sou apenas um cristão em Cristo. E não sou mais nada. Mas infelizmente não é isso que nós ouçamos. Desses cães gulosos, não só em cima de um altar, numa empresa evangélica, como nas redes sociais. Ele se apresenta da mesma maneira. Colossenses, um pouco mais na frente, Colossenses capítulo 2, temos umas 3 passagens aqui. Capítulo 2, versículo 20 ao 23. Versículo 20. Se morreste com Cristo para os rudimentos, eu sei que nós temos gente aqui em nosso meio, aqui nesta sala, que talvez não saiba o que é esta palavra rudimento, princípio. Rudimento, princípio do mundo. Princípio, rudimento é os princípios de Jesus de Nazaré, pregador da lei, cumpridor da lei. Então, esse é o rudimento que Paulo está citando aqui. Se morreste com Cristo para os rudimentos antes de Cristo, quando era Jesus de Nazaré, né? Para o rudimento do mundo, porque como se estivesse no mundo, vos subjeitais às ordenanças, né? Vos subjeitais às ordenanças. Você entendeu o que Paulo quis dizer aqui? Se vocês morreram para o mundo, se vocês morreram com Cristo, e como está escrito mesmo, né? Se vocês morreram com Cristo, como agora vocês vêm? Não posso comer carne de porco. Eu não posso usar, mulher não pode usar calça, eu sou mulher, eu não posso usar calça. Eu sou um cristão, não posso usar bermuda. Não, eu sou crente, eu não posso ir na praia. E o apóstolo Paulo dizendo aqui, se vocês morreram para o mundo, como vocês estão se preocupando com isso? Agora, com essas ordenanças, tire essas ordenanças do meio de vocês e viva a vida de vocês.
Paramos aonde? 15. Foi isso? Não, Colossenses capítulo 20, né? Estamos no 20. Aqui. O rudimento do mundo. Porque como se vivesse no mundo, vos sujeitais às ordenâncias. O que o pastor fala tem que fazer. Não, eu vivo em graça. Eu vivo em graça. Ah, vive. Então você não vive em ordenância? E quando o pastor disse para você não cortar o cabelo, você corta? Não, não corta não. O pastor disse que eu não posso cortar. O pastor disse que eu não posso ir na praia. Não, meu professor disse que eu não posso comer carne de porco. Meus amados, então essas desgramadas ainda estão vivas ainda para o mundo. Não morreram com Cristo, estão vivos ainda. Estão vivos. 21. Não manuseie isto. Ele vai dizer, né? Aqui, ó. Quando ele falou para não se sujeitar às ordenanças, ele vai dizer qual, ele vai dizer embaixo, ele vai dizer quais, né? Tem 2 pontinhos. Quando tem 2 pontinhos aqui, porque diz que ele vai explicar o porquê. Não manuseie isso. Não manuseie isso, ou seja, não toque nisso. Não corte cabelo. Não vá na praia, não use branco. Não proves daquilo, não coma carne de porco. Não toques naquilo outro. 22. Segundo os preceitos e doutrinas de quem? De Deus? Não. Aqui está escrito dos homens. Dos homens. Não corte cabelo. Doutrina de homem. Não vá na praia. Doutrina de homem. Não use brinco. Doutrina de homem. Não use calça. Doutrina de homem. É o que está escrito aqui. Doutrina dos homens, segundo as doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas, com uso, se destroem, se acabam. Hoje eu estou usando essa camisa, amanhã eu já não posso usar mais porque ela está rasgada. Acabou. Mas, não pode. 23, vamos ler o 23? Vamos. 23. Tais coisas, com efeito, têm até aparência. Olha, tem até aparência, aquelas mulheres com vestido lá no mocotó, o cabelo na polpa da bunda, sem brinco na orelha, sem batom nos lábios. Uma aparência de santidade que Deus me livre. Mas é só aparência, porque muitas delas saem com o pastor. Esses dias mesmo, eu acho que eu não sei se eu apaguei já, eu acho que eu apaguei. Eu compartilhei um vídeo desse da Igreja Assembleia de Deus. O pastor, desde as antigas, fazendo fracatua dentro da igreja. O pastor, o bom da boca mesmo. É que eu não posso falar o palavrão que nós conhecemos aqui, né? Pica grossa. Né? Foi provado dentro das antigas como fazendo fracatuas, prostituindo com a igreja, com a irmã que vive com a série lá no Mocotó. Terminamos aqui. Quando aqui tem aparência de sabedoria, né? Pastor com ternão, comprado com dinheiro dos outros, sapato daquele cromo alemão, comprado com dinheiro dos bestas, relógio de ouro, isso aqui, ó, mas isso foi comprado com meu dinheiro, né? Aí tem aparência, mas de Deus não sabe nada. Tem efeito, tem a sabedoria, tem efeito, tem aparência de sabedoria, como culto de si mesmo. De si mesmo. O culto deles é culto deles mesmos. Que eles inventam ali, se tranca num quarto para estudar o que é como que vai roubar, a maneira de roubar os crentes, tudo isto. Culto de si mesmo. E de falsa humildade. Falsa humildade. E de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Esse
é o Evangelho de Cristo. E para nós continuar, volta um pouco lá em 1 de Coríntios de novo. Capítulo 4, versículo do 9 ao 13. Versículo 9. Porque a mim me parece, Porque a mim me parece que Deus não nos pôs a nós, é isso mesmo, porque a mim, Paulo pregando aos Coríntios, Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, apóstolos, em último lugar. Em último lugar. Essa é a humildade de Paulo. Paulo se via no último lugar. Em último lugar. Como se fôssemos condenados. Como se fossem condenados à morte. Essa era a situação do cristão chamado Paulo. Condenado à morte, porque nos tornamos espetáculo do mundo. Então o mundo via Paulo, Barnabé, Silas como um lixo, uns homens desprezíveis. Por quê? Porque eles pregavam o evangelho genuíno para a igreja, para o povo. E os outros, acostumados com a lei de Moisés, não, esse cara está doido. Vamos dar ouvido para esse cara. Não, esse cara está maluco. Eu tenho um irmão que já me chamou de maluco várias vezes. E eu não ligo para isso. Diz que eu estou doido. Estou doido porque leio o Evangelho. Se eu estivesse lendo lei aqui, ninguém me chamava de doido. A morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Tanto a homens. Era até o 9 só, Não, onde nós estamos vendo aqui? Não até o 9, não, a mulher até o 13. Versículo 9, porque me parece, versículo 10, a mulher até o 13. Versículo 10, nós somos loucos, É assim que eu chamava, o meu próprio irmão chamou que eu disse que eu estou louco. Quando prega vai ser evangelho, diz que eu estou louco. Ele andou até comentando com outros caras lá fora, lá de outras religiões, aí, nas redes sociais. Não, meu irmão está louco. Foi sim. Nós somos loucos por causa de Cristo. Pode me chamar de louco. Por causa de Cristo. E vós sábios em Cristo, nós fraco e vós forte, vós nobre e nós desprezível. Então, o povo desprezava Paulo, Silas, Barnabé, Por quê? Porque eles pregavam o Evangelho de Cristo. 11. Até a presente horas sofremos fome. Essa fome era um jejum que Paulo disse que chegou a fazer. Não é que Paulo, vamos fazer um jejum para nós comprar um carro novo? Não. Paulo fez Paulo não, olha a diferença da palavra. Olha a diferença. Paulo ele não fez um jejum. Paulo ficou em jejum, porque não tinha o que comer. E os cães hoje, nos melhores restaurantes da vida por aí, comendo lagosta, às custas de quem? Dos trouxas. Sofremos fome e sede, nudez, e somos esbofeteados. Ele foi preso, Paulo, Silas, Barnabé foi preso, esbofeteado, e não temos morada certa. Enquanto esses cães têm mansões de luxo em cada lugar, em cada Rio de Janeiro, São Paulo, no Brasil, em cada país eles têm. Caríssimo,
Tem um cães aí, esse que tem uma televisão. Ele tem um apartamento, meu amado, em Paris. Hoje está avaliado, hoje foi avaliado em 45 milhões. Comprado com quem? Dinheiro dos trouxas, que pega seu dinheiro, põe em fogueira santa. Morada certa. E nós nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Ou seja, eles tinham que ganhar o seu próprio dinheiro trabalhando com as próprias mãos, sem pedir dinheiro para ninguém. Ele não pedia, Paulo recebia alguma ajuda das pessoas, mas voluntariamente. O povo via a necessidade que ele estava passando e ajudava. Mas pedir, Paulo nunca pediu. Aqui não tem nenhuma passagem que Paulo pediu dinheiro. Pediu nada. Paulo nunca pediu nada. Ele aceitava o que o povo dava. O povo via, o povo não era cego, via a situação dele, que Paulo quando ele era fabricante de tenda, ele tinha dinheiro. Mas ele largou tudo, nós olhamos no começo, né? Perdeu tudo, deu tudo como perca. Até a sua profissão de fabricante de tenda, ele deu como perca. Então o povo via a necessidade dele e ajudava. Então era essas ajudas que Paulo recebia. Paulo nunca pediu nada para ninguém. Hoje não. Hoje, se você não der dinheiro para eles, é porque você não ama Deus. É que você vai para o inferno. Aí com essas palavras quem não dá? Próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando os perseguidos, suportamos. 13. Quando caluniados, procuramos conciliações. Até agora. Temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Essa era a situação e ainda é hoje de quem prega o Evangelho de Cristo. Porque é assim que esses cães gulosos por aí nos vê quando eles têm acesso a um dos nossos vídeos. Eles nos veem como escória. Tem duas passagens aqui. Uma é em Hebreu, a próxima. Abra sua Bíblia em Hebreu. O último livro do Novo Testamento. Hebreus, capítulo 13. Hebreu, capítulo 13. Versículo 5. Um versículo só. Seja a vossa vida sem avareza. Isso era que Paulo ensinava. Paulo não ensinava, olha, me traz ajuda para mim que você vai ganhar um carro novo. Você vai comprar Ele não tinha carro, né? Estou só fazendo o que nós vemos hoje, né? Naquela época não tinha carro. Mas traz para mim que você vai comprar um barco. Dá R$100 para mim, você vai comprar um barco para você pescar. Era isso que Paulo pregava para a igreja? Não era. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tem. Mas então a gente vê aí um monte de crente querendo comprar casa com R$100, porque pôs R$100 no envelope, pôs lá em cima de um lugar chamado altar. O pastor disse que ela ia comprar uma casa. Vou comprar. Estou esperando comprar uma casa com R$100. Meu amado, meu amado, meu amado. Contentai-vos com as coisas que tens, porque Ele tem dito. Ele quem? Cristo tem dito. De maneira alguma. De quantas maneiras? Se a mulher usar um batom, então, porque nas igrejas é isso que prega. Se a mulher tiver de batom, já é a pombagira do inferno. Os sete catatumba.
Mas aqui está dizendo o contrário. Aqui diz, ó, de maneira alguma te deixarei. Nunca jamais te abandonarei. Mas não é isso que prega dentro, não. Esse não é o evangelho que prega dentro das empresas evangélicas. Porque lá nas empresas evangélicas, diz que se você usar um brinco, Deus te abandona. Se você pegar uma taça de vinho, você que gosta de vinho, né? Às vezes eu tomo. Você toma uma taça de vinho, pronto. Deus te abandonou. Mas aqui está dizendo o contrário. Nunca, de maneira nenhuma, não te abandonarei. 6. Assim afirmemos. Assim eu afirmo para você que está recebendo esta palavra. Você nunca vai ser abandonada por Deus. Independente do que você é, independente do que você faça ou deixou de fazer. Assim afirmemos, confiadamente, mas você tem que confiar mesmo. Confiadamente, o Senhor é o meu auxílio. Não temerei que me poderá fazer o homem. Mas nós vimos crente aí dizendo que vai vir aí um tal de como é que chama? De anticristo. Sei o que anticristo para lá. É que uma lei mundial, como é que chama? Eles chamam isso aí? Sei o que mundial? Como é que chama? Agora fugiu a palavra. Né? Não sei o que mundial, que não sei o que mais, que a Bíblia vai sair da terra. Meus amados, se Alexandre de Moraes, Lula, as esquerdas, quiser fechar as igrejas, não precisa mandar ninguém lá fechar as igrejas. Não precisa. Basta fazer uma lei proibindo de dar dízimo. Só isso, só basta. Só isso. Dentro de eu dou um tempo de 1 ano. Se a lei faz a lei, põe para valer, 1 ano para fechar todas. Eles não vivem sem dinheiro. Então, meus amados, é esse evangelho que você tem que conhecer. A igreja precisa conhecer esse evangelho. Esse é o evangelho de Cristo. E para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção, e assim nós seguimos a nossa vida com todas as sortes de bênção, seja na sua área trabalhista, seja na sua área na saúde, na familiar, que você seja liberto na sua área familiar. Se você tem um filho, talvez ele use droga ainda, mas ele conhecendo essa palavra, o poder que tem essa palavra, ele vai se libertar. Amém? Você recebe, meu amado e minha amada? Então, para isso, abra sua Bíblia em 2 Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 4. E assim nós encerramos hoje essa pregação maravilhosa. Essa palavra que tem feito nos crescer espiritualmente, tem feito nos conhecer quem somos nós e quem é o nosso Deus e aonde nós estamos, na palma da mão dele, da onde ninguém pode nos tirar do ar. Então, 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 14 ao 17, aqui ó, versículo 14. Alexandre o Latoeiro, o Alexandre era o imperador da época deles lá, né? Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Segundo as suas obras. 15. Tu guarda-te também dele, Paulo recomendando a Timóteo, guarda também dele, porque resistiu fortemente à nossa palavra.
Então, os crentes hoje, trazendo para os dias de hoje, eles têm resistido a esta palavra do Evangelho de Cristo e querem ser cristão. Querem ser cristão. Eu sou cristão. Eu sou cristão. Quer dizer, eu sou cristão. Eu sou cristão. Eu sou cristão. Resistindo o Evangelho de Cristo. 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Ninguém. Abandonaram Paulo. Ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. 17. Vamos ler até o 18 para não ficar esse versículo pendurado. 17. Mas o Senhor me assistiu. O Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Me revestiu de forças para que, por meu intermédio, pelo meu intermédio de Paulo, né, a pregação fosse plenamente cumprida. Pelo intermédio de Paulo, a pregação do Evangelho de Cristo fosse plenamente cumprida. E todos os gentios a ouvissem, né? E que todos os gentios a ouvissem, porque os gentios não iam ser lavados com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus não nos lavou. O sangue de Jesus lavou os judeus. Que o sangue de Jesus foi para lavar as transgressões dos judeus. Nós não tínhamos transgressões. Porque a transgressão dos judeus era o não cumprimento da lei. Gentil nunca teve lei. Então, sendo assim, nós nunca transgredimos nada. Nós não tínhamos transgressão. Foi por conta disso que Cristo apareceu. Quem apareceu para Paulo foi Cristo, que foi uma luz inacessante. Para Pedro, para Tiago e João, quem apareceu foi Jesus de Nazaré, no seu corpo. Mas para Paulo não. A luz inacessante apareceu para Paulo. Então, foi necessário que Cristo aparecesse para Paulo e mandasse ele pregar este evangelho para os gentios, para dizer para eles que eles não iam passar por julgamento. Não tinha nenhum julgamento para eles. Quem ia passar por julgamento eram os judeus. Os judeus deviam, mas o gentio não devia nada. Então, portanto, não teve julgamento para os gentios. E era justamente isso que Paulo está pregando aqui, né? Para que os gentios ouvissem isso. Que enquanto para a pregação de Paulo era para que os gentios não ficassem atemorizados com o que ele ouvia pregar lá pelo outro lado, com que Pedro pregava, com que João pregava e com que Tiago pregava. Para eles não se preocupar. Essa foi a palavra que nos lavou, que nos fez se converter a Cristo. Foi com a palavra, o evangelho pregado aos gentios, não o sangue. O sangue foi para os judeus. Mas as igrejas hoje querem ser judias, aí precisa de sangue. É um tal de Jesus, derrama teu sangue para lá, derrama teu sangue para lá. Vão matar o homem de novo. Que todos os gentios ouvissem. E foi libertado. Olha aí. Através da palavra, não foi por sangue. O sangue de Jesus não libertou os gentios, que somos nós. Fomos libertados através da palavra pregada aos gentios. Foi libertado da boca do leão. 18, e essa boca do leão aqui é um adjetivo, né? Ninguém vivia em boca de leão. O leão aqui, podemos ver que era os sacerdotes, eram os imperadores. Boca do leão. 18, só para não ficar pendurado aqui. 18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me livrará
e me levará, né? Me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelo século dos séculos. Amém. Amém, meus amados. Você recebe esta palavra? Você recebe o Evangelho de Cristo? Para que se assim você possa dizer, eu sou um cristão. Porque só pode dizer, eu sou um cristão, quem recebe esta palavra de Cristo. E não a palavra de Moisés. Não é por Moisés que nós somos cristãos. Amados, até o próximo encontro. Sejam todos abençoados, toda a sorte de bênção. E que o poder desta palavra liberte você de todos os males, de doença, de vício, de tudo quanto é mal, que porventura ainda esteja ao teu redor. Amém? Paz eterna e até o nosso próximo encontro. Provavelmente será domingo, mas eu preciso fazer uma denúncia nesse mês. Amém, meus amados? Paz eterna.